Cíntia, sempre senti que minha vida caminhava em um compasso quieto, como se Deus tivesse colocado sobre meus dias uma melodia suave, dessas que confortam a alma mesmo quando o coração tenta esconder suas rachaduras. Todas as manhãs começavam da mesma forma, a luz dourada entrando pela fresta da cortina, o cheiro do café subindo pela cozinha antiga, o render leve do piso de madeira quando eu caminhava descalça até a janela para abrir as cortinas. Era o meu ritual de silêncio, quase um culto íntimo, onde eu agradecia pela paz que ainda existia, mesmo que fosse uma paz frágil. Acordar cedo nunca foi sacrifício para mim, era nesses primeiros minutos do dia que eu sentia o Espírito Santo sussurrar que, apesar das lutas, eu não caminhava só. Enquanto tomava meu café, observava meus livros espalhados pela mesa, cada um marcado por anotações, papéis coloridos e trechos circulados que eu usava nas aulas. Ensinar literatura não era apenas trabalho, era meu refúgio. Era ali que eu podia respirar fundo, me sentir útil, sentir que Deus me usava para tocar vidas, mesmo que discretamente. Quando eu entrava na sala de aula e via aqueles rostos ansiosos, muitos deles quebrados por dentro, eu sabia que estava exatamente onde deveria estar. Minha casa era um pedaço vivo da minha história. Uma construção antiga, com paredes que guardavam risos, lágrimas, orações e brigas também. Cresci ali ao lado da minha irmã, Daniela, que sempre foi o oposto de mim. Enquanto eu buscava refúgio nos livros e na quietude, Daniela vivia entre tempestades emocionais e decisões impulsivas. Ela era intensidade pura. Forte, destemida, explosiva. E por mais que nossas diferenças criassem atrito, eu a amava profundamente. Talvez até demais. Muitas vezes me perguntei se ela sabia o quanto eu carregava o peso das dores dela como se fossem minhas. Nossa relação sempre foi marcada por fases, momentos em que éramos inseparáveis e outros em que mal conseguíamos conversar sem discutir. Eu me lembro de vê-la chegar em casa após mais um dos seus rompantes e, mesmo magoada, ainda correr para cuidar dela. Era sempre assim. Eu era o porto seguro dela, mesmo quando ela decidia navegar em mares perigosos só para provar que podia. Talvez por isso eu tenha aprendido a ocupar menos espaço, a falar mais baixo, a respirar fundo quando tudo parecia prestes a explodir. Meus dias, naquela época, seguiam num ritmo quase poético: ensinar pela manhã, preparar aulas à tarde, revisar redações à noite. Entre uma página e outra, eu fazia pequenas orações silenciosas, pedindo força, direção, e às vezes pedindo para Deus segurar minha mão quando o peso da responsabilidade apertava demais. Eu vivia sozinha na casa da família, mas nunca me senti completamente só, era como se a presença de Deus preenchesse todos os cantos vazios. Mas, olhando para trás, percebo que aquele silêncio tão confortável não era estabilidade, era aviso. Era um intervalo antes da mudança. Era como se o céu tivesse prendido a respiração na minha direção, sabendo que algo grande, pesado e inevitável estava se aproximando. Naquele período, meu coração ainda não entendia, mas Deus já preparava meu espírito para uma batalha que eu jamais imaginaria enfrentar. Enquanto eu caminhava pela sala, sentindo o cheiro da madeira antiga e observando os porta-retratos alinhados no aparador, eu não fazia ideia de que minha vida, tão cuidadosamente estruturada, estava prestes a se tornar irreconhecível. Eu achava que minhas maiores preocupações eram as provas dos alunos, a reunião pedagógica, ou talvez uma mensagem atrasada da Daniela. Como eu era ingênua! Se eu soubesse o que estava para acontecer, se eu soubesse a intensidade da tempestade que se aproximava, talvez eu tivesse me preparado. Talvez tivesse orado mais, pedido entendimento, ou procurado forças antes do impacto. Mas a verdade é que ninguém está realmente pronto quando Deus decide virar a página da nossa história de uma vez só. E foi ali, naquele lar tão cheio de memórias e silêncio, que tudo começou, de forma tão sutil que eu nem percebi. Mas o céu já sabia. Meu destino já estava se movendo. E eu estava prestes a descobrir que a vida pode mudar completamente sem avisar, e que, mesmo assim, Deus continua no controle. A primeira vez que vi Rogério, senti algo estranho percorrer minha pele, como um vento gelado entrando por uma janela mal fechada. Não era medo, mas um desconforto sutil, desses que o coração percebe antes da mente entender.
Ele chegou na nossa vida como muita gente perigosa chega, sorrindo demais, falando bonito demais, apertando mãos com firmeza calculada. Daniela o apresentou com orgulho, dizendo que finalmente tinha encontrado alguém que a valorizava de verdade. Eu sorri, claro. Sempre sorria quando se tratava da felicidade dela. Mas por dentro, algo já não me soava certo. Ele é maravilhoso, Cíntia, ela disse naquele dia, com olhos brilhando de uma forma quase infantil. Você só precisa conhecê-lo melhor. Eu apenas respondi, tomara que sim, Dani. E foi só isso. A primeira rachadura. Pequena. Invisível. Mas real. Com o tempo, fui observando suas atitudes em silêncio, afinal, eu sempre fui mais de observar do que de falar. Rogério tinha um jeito particular de agir quando achava que ninguém olhava. Um levantar de sobrancelha com desdém quando Daniela errava algo simples, um suspiro impaciente quando ela falava alto demais, ou até aquele sorriso que não alcançava os olhos quando ela se empolgava contando uma história. Ele nunca dizia nada diretamente, mas também não precisava. Sua linguagem corporal gritava mais alto que palavras. Aos poucos, Daniela começou a mudar. Eu via, mesmo quando ela fingia estar tudo bem. Ela sorria menos, enfatizava demais o quanto Rogério era perfeito, como se estivesse tentando me convencer, ou talvez convencer a si mesma. Quando ela falava dele, parecia sempre medir as palavras, como se tivesse medo de dizer algo errado. E quando estávamos as três juntas, eu sentia que minha presença incomodava Rogério, embora ele nunca admitisse isso. Você sempre foi muito protetora com a sua irmã, não é? Ele comentou um dia, com um tom tão neutro que me fez questionar se eu tinha entendido certo. Ela sempre precisou de mim, respondi. E então ele sorriu, mas aquele sorriso, havia algo venenoso escondido nele. Não demorou para que ele começasse a fazer perguntas demais sobre a casa da família, perguntas sutis ao ponto de parecerem curiosidade inocente. Essa casa é grande, né? Deve valer uma fortuna. Seus pais deixaram para você? Ou é das duas? Eu respondia de forma tranquila, sem imaginar que aquelas indagações eram a semente de algo muito mais sombrio. Ele também observava tudo com olhos avaliadores, as reformas antigas, os móveis, o quintal largo. Parecia medir valor, não memórias. Mas o que realmente começou a me alertar foi perceber como ele conseguia desmontar Daniela com frases pequenas, quase imperceptíveis. Você sempre se atrapalha, amor. Isso não é para você decidir. Cíntia entende, né? Ela é mais calma. Diferente de você. E Daniela ria, fingindo que era brincadeira. Mas eu via a dor escondida por trás. Eu tentava conversar com ela, mas Daniela sempre se defendia. Ele só é sincero, Cíntia. Você sabe como eu sou, desorganizada. Não fala assim de você, eu dizia, tentando segurar a impaciência. Você é forte, Dani. Ela desviava o olhar. Rogério só quer me ajudar. Só que aquela ajuda parecia deixá-la cada vez menor. Ele a envolvia num ciclo emocional que eu reconhecia, mas não conseguia intervir sem parecer invasiva. E Rogério sabia disso. Sabia como manipular ao ponto de eu me sentir exagerada, dramática, paranoica. Ele se comportava como alguém que mede suas presas antes de dar o bote. Sempre calmo. Sempre calculado. Sempre se fazendo de vítima se questionado. Com o passar dos meses, percebi algo ainda mais inquietante. Rogério começou a tentar me afastar da minha própria irmã. Começavam pequenas situações, encontros cancelados porque Daniela estava cansada, mensagens que ela demorava a responder porque estava ocupada com ele, visitas rápidas em que ela aparentava desconforto quando eu perguntava se estava tudo bem. Era como se ele estivesse construindo um muro entre nós, tijolo por tijolo. E por mais que eu tentasse me convencer de que talvez estivesse imaginando coisas, Deus sempre colocava um incômodo no meu coração. Algo que dizia para prestar atenção. Algo que me avisava que aquele homem não era quem dizia ser. Eu só não sabia, naquela época, até onde ele poderia chegar.
Não sabia que aquele incômodo cresceria até se transformar numa tempestade capaz de destruir tudo. Não sabia que ele estava prestes a mexer com algo que jamais deveria ter tocado, a nossa casa, a história da nossa família, e minha própria vida. Mas, olhando para trás, percebo que o mal raramente chega fazendo barulho. Ele chega sorrindo. Perguntando devagar. Aproximando-se com passos leves. Foi assim que Rogério entrou na nossa vida. E seria assim que ele começaria a desmontar não só a felicidade de Daniela, mas tudo que eu conhecia como lar. A doença de Daniela chegou como um trovão em céu limpo. Um impacto súbito, daqueles que deixam o ar preso na garganta antes mesmo de a gente entender o que aconteceu. Lembro do dia em que recebi a ligação, a voz trêmula de alguém do trabalho dela dizendo que Daniela tinha passado mal, desmaiado no banheiro, e estava sendo levada ao hospital. Meu corpo inteiro gelou. O copo que eu segurava escorregou da minha mão e caiu no chão, espalhando água e vidro como se minha casa tentasse refletir a mesma sensação de desordem que tomou conta de mim. Corri para o hospital repetindo apenas uma frase em oração: Senhor, prepara meu coração, prepara meu coração. Quando cheguei, encontrei Daniela pálida, os lábios secos, os olhos cansados como se tivessem envelhecido anos em poucas horas. Ela tentou sorrir quando me viu, um sorriso fraco, doloroso, um sorriso que eu nunca quis ter visto. Você veio rápido, ela murmurou. Eu viria correndo do fim do mundo se fosse você, respondi, segurando sua mão com força. Os médicos foram diretos, objetivos demais para o tamanho da dor que carregavam nas palavras. Daniela estava com uma condição grave, avançada, silenciosa, daquelas que se escondem enquanto corroem por dentro. Eu ouvi o diagnóstico como quem tenta segurar areia entre os dedos. Quanto mais eu tentava compreender, mais escapava. Rogério estava ao meu lado, mas sua reação não era a de um homem desesperado pela noiva. Ele parecia irritado, como se aquilo fosse um inconveniente pessoal. Quanto tempo isso vai durar? Ele perguntou ao médico, com aquela impaciência que eu já conhecia bem. Eu o encarei, chocada. Rogério, pelo amor de Deus. Ele deu de ombros, evitando meu olhar. Nos dias seguintes, minha vida virou corredores de hospital, cadeiras desconfortáveis, máquinas apitando, cheiro de medicação e horas intermináveis segurando a mão da minha irmã. Eu lia para ela trechos dos nossos livros favoritos, mesmo quando ela dormia. Orava em silêncio. Chorava no banheiro para que ela não visse. E cada vez que ela abria os olhos, parecia mais frágil. Cíntia, ela sussurrou uma tarde, com a voz baixa como o vento. Tem algo que eu preciso te dizer. Fala, Dani, tô aqui. Ela olhou ao redor, quase assustada. É sobre a casa, sobre você, e sobre... A porta se abriu com força. Rogério entrou, cruzou os braços e disse. Visita acabou. Ela precisa descansar. Daniela se encolheu como se tivesse levado um tapa invisível. Eu senti meu sangue ferver. Ela estava conversando comigo. Ela está cansada, ele repetiu, firme, como se fosse dono do lugar. E Daniela, abatida, murmurou apenas. Depois, eu te conto depois. Esse depois nunca veio da forma que eu imaginava. Com o passar das semanas, Daniela ficou cada vez mais distante de si mesma. A força que ela sempre carregou, e que tantas vezes me esmagou, estava se apagando diante dos meus olhos. E ver minha irmã daquele jeito, aquela mulher que enfrentava tudo com a cabeça erguida, quebrada daquela forma, foi como sentir meu próprio peito se partir em silêncio. Rogério, ao contrário do que eu esperava, não se transformou em alguém mais carinhoso. Ele evitava o hospital, reclamava do tempo perdido, discutia com enfermeiros. E quando aparecia, trazia consigo um ar sufocante, como um peso que entrava no quarto e reduzia ainda mais a força de Daniela. Eu não aguento mais ele assim, Cíntia, ela confessou um dia, lágrimas escorrendo pelo canto dos olhos. Você não precisa aguentar sozinha, eu disse, acariciando seus cabelos. Eu deveria ter te ouvido antes. Dani. Eu estraguei muita coisa. Essas foram algumas das últimas conversas claras que tivemos.
Depois disso, os dias se misturaram, manhã, tarde, noite, tudo igual. Tudo carregado por uma dor silenciosa e inevitável. Eu ficava ao lado dela, segurando a mão, orando com fervor, pedindo um milagre a cada batida do meu coração. Mas Deus tinha decidido chamá-la para perto. Na madrugada em que ela partiu, eu estava lá. O quarto estava quieto, iluminado apenas pela luz azulada das máquinas. Daniela respirava devagar, como quem luta para continuar. E eu segurava sua mão, repetindo em voz baixa: "Eu tô aqui, Dani. Eu tô aqui." Ela abriu os olhos uma última vez, apenas o suficiente para me olhar como se quisesse gravar meu rosto dentro dela. "Me perdoa." Ela sussurrou, com a voz quase irreconhecível. "Não tem nada para perdoar", respondi, já chorando. "Cuida do que eu deixei. Dani, por favor. Cuida de você." E então ela se foi. Assim. Leve. Silenciosa. Sem escândalo. Sem aviso. Apenas, se foi. O enterro foi tão frio quanto a madrugada em que ela morreu. A família de Rogério ficou mais preocupada em fazer comentários inconvenientes do que em demonstrar luto. Eu fiquei em silêncio o tempo todo, orando por força, segurando as lágrimas que ameaçavam cair a cada minuto. Quando tudo acabou, senti como se uma parte de mim tivesse sido enterrada junto. E foi nesse estado, destruída, exausta, quase vazia, que eu voltei para casa naquele fim de tarde. Minha mente repetia apenas a última frase dela: "Cuida do que eu deixei." Eu só não sabia que, ao tentar entrar em casa, descobriria que alguém já tinha decidido tomar o que Daniela me deixou. O caminho de volta para casa depois do enterro parecia interminável. A rua que eu conhecia desde criança parecia outra, como se cada passo ecoasse mais alto do que deveria. Eu estava exausta, emocionalmente drenada, como se meu corpo carregasse uma tonelada de dor, e um vazio estranhamente pesado dentro do peito. Enquanto caminhava, eu apenas repetia em oração: "Senhor, me sustenta porque minhas pernas não conseguem sozinhas." A tarde estava nublada, o tipo de céu que parece chorar junto com a gente, mas nem isso me preparou para o que estava prestes a acontecer. Quando virei a última esquina e avistei minha casa, senti um pequeno alívio, como se finalmente pudesse me refugiar da tempestade que tinha engolido minha vida. Mas assim que aproximei da porta, algo me deixou inquieta. A fechadura parecia diferente. O metal brilhava como novo, e a chave, a mesma que abria aquela porta milhares de vezes, agora não encaixava. Forcei, tentei girar, e empurrei a porta, até que finalmente o pânico começou a subir pela minha garganta. "Não pode ser." Murmurei, a voz trêmula. Tentei novamente, com mais força, com mais desespero. Nada. "Senhor, o que está acontecendo?" Foi então que ouvi passos lentos atrás de mim. Pesados. Confiantes. O tipo de passo que anuncia alguém que não teme ser visto. Quando virei, lá estava ele, Rogério. Parado no portão como se fosse dono de tudo que meus olhos alcançavam. E não estava sozinho. Atrás dele, sua mãe, seu pai, e 2 primos que eu só vira uma vez na vida, todos carregando caixas, bolsas e até travesseiros. Rogério cruzou os braços e abriu um sorriso que parecia uma ferida aberta. "Acabou tentando entrar", ele disse, com uma falsa surpresa que me fez estremecer. Minha voz saiu quase em sussurro. "Porque a fechadura foi trocada." Ele deu um passo à frente, como quem se diverte com o próprio veneno. "Porque agora essa casa é nossa", respondeu, com a calma de um predador que observa sua presa. "Rogério, essa casa não é sua. Nem da sua família. É minha." Ele riu. Um riso baixo, debochado. "Daniela morava comigo. Era minha noiva. Eu tenho direitos. Mais do que você imagina." Eu respirei fundo, sentindo minhas mãos tremerem. "Vocês não podem fazer isso." "Saíam da minha casa." Ele levantou o queixo, como quem declara vitória. "Ninguém vai sair."
já estamos instalados. Você pode ficar com o depósito dos fundos, se quiser. Ou, se vira. Aquela frase me atravessou como uma faca. Eu estava ali, voltando do funeral da minha irmã, cheia de dor, fragilidade, tentando me manter de pé, e ele olhava para mim como se eu fosse um incômodo descartável. Olhei para a família dele entrando pela porta da frente, carregando caixas como se minha casa fosse um hotel barato, e senti uma mistura de choque, indignação e algo novo, algo que eu nunca tinha sentido daquela forma. Raiva. Uma raiva silenciosa, profunda, acesa por Deus para me impedir de ser destruída. Vocês não têm o direito de invadir minha casa, eu disse, agora com mais firmeza. Rogério esticou o braço e segurou a porta, impedindo que eu chegasse perto. Eu tenho direito a tudo que Daniela deixou. E ela me deixou essa casa. Se não gostou, resolve na justiça. Meu coração acelerou, mas não por medo, por algo que queimava dentro de mim como revelação. Deus me lembrando, você não está sozinha. Levanta a cabeça. Então, pela primeira vez em muito tempo, eu ergui o rosto, olhei nos olhos dele e disse lentamente: Rogério, você não tem ideia do que está falando. E antes que abra a boca de novo, deixe-me mostrar quem realmente é a dona da escritura. O sorriso dele congelou. A cor sumiu do rosto. A arrogância se partiu. É escritura? Do que você está falando? Eu apenas dei um passo para trás, mantendo meus olhos fixos nos dele, e respondi. Você está tão acostumado a manipular Daniela que esqueceu uma coisa simples: antes de morrer, ela não te deixou nada. Absolutamente nada. O silêncio caiu pesado entre nós. A família dele parou de tirar coisas das caixas. Todos olharam para Rogério esperando alguma reação, mas pela primeira vez desde que ele entrou na nossa vida, ele ficou sem palavras. O que ele não sabia, e que eu estava prestes a revelar, era que Daniela tinha deixado muito mais do que lembranças. Ela deixou um segredo. Uma verdade. E uma decisão final que mudaria tudo. Eu só precisava mostrar a ele. E eu faria isso. Firme. Sem medo. Porque aquela era minha casa. Minha história. Minha herança. E eu estava pronta para lutar pelo que era meu. Eu senti o impacto do silêncio como um trovão preso no ar. Rogério me encarava sem piscar, tentando decifrar se eu estava blefando ou se realmente havia algo por trás da minha postura firme. E, pela primeira vez desde que ele entrou na vida da minha irmã, eu percebi medo nos olhos dele. Medo de alguém que achava ter vencido antes da batalha começar. Respirei fundo, pedindo a Deus que me desse coragem, e caminhei até o portão sem desviar o olhar. Fica aí, eu disse. Vai ser rápido. Corri até o carro, abri o porta-luvas e tirei uma pasta preta, guardada ali desde o dia em que Daniela me entregou aquele envelope no hospital. Não sabia ao certo o que havia dentro na época, mas eu sabia com uma convicção quase divina que era importante. Quando voltei para perto de Rogério, ele deu um passo para trás, como se a própria pasta tivesse vida. Que papelada é essa? Ele perguntou, a voz falhando. Os documentos que você ignorou a vida inteira, respondi. Abri a pasta devagar, deixando que cada folha fosse um golpe certeiro contra aquela arrogância que sempre o rodeou. Tirei primeiro uma cópia autenticada da nova escritura da casa, atualizada, assinada, registrada. Eu lembro da última conversa que tive com o tabelião, sua expressão séria, suas palavras firmes. Guarde isso com cuidado, dona Cíntia. Sua irmã foi muito clara quanto à vontade dela. Coloquei o documento diante de Rogério e, com a voz mais firme que consegui reunir, declarei. A casa não é sua. Nunca foi. E, como mostra aqui, agora ela é exclusivamente minha. Ele arrancou o papel da minha mão e leu numa velocidade trêmula, a respiração ficando pesada, como se cada linha fosse um soco invisível. ISS, isso é mentira. Daniela jamais faria, jamais fez. Ela não assinaria nada sem me consultar. Eu ri. Um riso amargo, carregado de tudo o que passei ao lado deles. Rogério,
você passou tanto tempo achando que controlava tudo, que esqueceu que Daniela tinha vida própria. E que ela sabia exatamente quem era você. A mãe dele se aproximou, preocupada. Mas, meu filho, isso quer dizer que... Quer dizer que vocês invadiram minha casa, interrompi. E que qualquer coisa que trouxeram para dentro pode ser caracterizada como invasão de domicílio. A palavra invasão fez todos empalidecerem. Rogério tentou recuperar a postura, mas seu corpo inteiro tremia. Ele olhou para mim com ódio, como se a culpa fosse minha, quando na verdade ele é quem cavou a própria queda. Você não vai chamar a polícia. Você não é esse tipo de pessoa. Você realmente não me conhece, respondi. E, sinceramente, nunca fez questão de conhecer. Mas antes que eu chamasse a polícia, havia algo mais que eu precisava mostrar. Algo que Daniela deixou apenas para mim. Tirei do fundo da pasta um envelope lacrado, aquele que ela segurou com tanta dificuldade no hospital, dizendo que eu precisava cuidar do que ela deixou. Eu nunca tinha aberto. Não até aquele momento. Senti minhas mãos tremerem quando rasguei a lateral. Lá dentro havia uma carta escrita à mão. O tipo de letra que Daniela só usava quando queria ser verdadeira. Comecei a ler em silêncio, mas uma frase me fez perder o fôlego. Cíntia, eu deixei a casa para você porque você sempre foi a única pessoa que realmente cuidou de mim. Rogério não merece nada. Por favor, não deixe que ele destrua o que mamãe e papai construíram. Eu fechei os olhos, engolindo o choro que ameaçava me engolir por dentro. Daniela sabia. Ela sempre soube. Tem uma carta dela aí? Rogério perguntou, a voz baixa, quase inaudível. Temendo nada em ninguém, eu li outra parte em voz alta. Perdoe minhas falhas e a forma como deixei você sozinha. Mas saiba, você é mais forte do que pensa. Cuida da nossa história, Cíntia. E cuida de você. Foi como se o céu inteiro tivesse parado. Até o vento ficou imóvel. Rogério desviou o olhar. A família dele se encolheu em silêncio. Uma verdade pesada demais para qualquer um deles carregar. Meu celular vibrou. Era a polícia retornando minha chamada. Senhora, estamos chegando em poucos minutos. Respirei fundo. Obrigada, eu aguardo. Quando guardei o telefone, Rogério explodiu num surto de desespero. Você não pode fazer isso. Eu investi anos nessa família. Eu mereço alguma coisa. Daniela prometeu? Promessas feitas sob manipulação não têm valor diante da verdade. Você vai se arrepender. Eu já me arrependi por tempo demais de ter te deixado chegar perto da nossa família, respondi. O carro da polícia parou diante da casa. 2 oficiais desceram e vieram em nossa direção. Eu entreguei os documentos, expliquei a situação com a voz mais clara possível. Eles analisaram tudo, olharam para Rogério e disseram: Senhor, o que o senhor fez configura invasão de domicílio. O senhor e sua família precisam se retirar imediatamente. A expressão dele, aquela mistura de ódio, incredulidade e derrota, eu jamais vou esquecer. Um homem que se achava intocável finalmente percebendo que não era nada além de uma sombra arrogante tentando viver da luz dos outros. Enquanto ele e a família recolhiam as coisas às pressas, um dos oficiais se aproximou de mim. Meus sentimentos pela sua perda. E parabéns por ter tido coragem hoje. Nem todo mundo consegue. Eu sorri, um sorriso triste, mas cheio de fé. Deus me deu força. Sem ele, eu não teria conseguido. Quando a porta finalmente se fechou atrás de mim, minha casa parecia outra. Não porque algo tinha mudado, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ela era verdadeiramente minha. E eu sabia que ainda havia muito a enfrentar. Muito a curar. Muito a reconstruir. Mas naquele exato instante, com a chave na mão e o nome de Daniela ecoando no meu coração, eu senti algo que há muito tempo não sentia. Liberdade. Quando a porta se fechou atrás de mim e a casa finalmente ficou em silêncio, senti como se o mundo inteiro tivesse parado.
O peso nos meus ombros parecia diminuir, como se Deus próprio tivesse colocado sua mão ali e removido tudo que tentava me esmagar. Pela primeira vez em muito tempo, pude respirar fundo sem sentir dor. Eu caminhei devagar pela sala, tocando os móveis com a ponta dos dedos, como quem reencontra algo precioso que pensou ter perdido para sempre. Minha casa. Meu lar. Minha história. Nada, absolutamente nada, estava mais nas mãos de quem tentou destruí-la. Mas a vitória não apagava a dor. A ausência de Daniela me atingia como um vento frio sempre que eu via algo que era dela, um porta-retrato torto na estante, uma blusa esquecida no armário, o livro dela que permanecia na mesa de cabeceira desde o último dia em que dormiu ali. Naquela noite, eu entrei no quarto dela pela primeira vez desde o hospital. O ar parecia parado. O cheiro suave do perfume dela ainda estava ali, tão presente, tão vivo, que minhas pernas quase cederam. Sentei na beira da cama e fechei os olhos, deixando meu coração sentir tudo o que vinha tentando guardar. Foi então que encontrei uma caixa pequena, escondida dentro da gaveta inferior da cômoda. Uma caixa simples, de madeira, com uma fita azul amarrada com cuidado. Dentro havia cartas, todas endereçadas a mim. 5 cartas, todas com datas diferentes, escritas quando ela já sabia que estava doente. A primeira começava com uma frase que fez meus olhos se encherem de lágrimas. Cíntia, se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de falar tudo em vida. Passei horas lendo cada uma. Daniela falava sobre os erros, sobre ter se deixado levar por Rogério, sobre ter se afastado de mim quando, na verdade, precisava mais do que nunca da minha presença. Ela pedia perdão por não ter me ouvido, por não ter enxergado a manipulação, por ter permitido que alguém tão tóxico se aproximasse do que era nosso. Você sempre foi o que eu nunca tive coragem de admitir, minha segurança, minha luz, minha referência. Você salvou minha vida tantas vezes sem perceber. Foi ali, naquela madrugada silenciosa, que entendi que Deus tinha permitido cada momento, até os mais dolorosos, para que a verdade viesse à tona e a justiça fosse feita no tempo perfeito dele. Nos dias seguintes, a polícia me chamou para assinar documentos sobre a ocorrência. Rogério tentou contestar, claro. Tentou dizer que estava emocionalmente abalado, que não sabia o que fazia, que eu havia agido por vingança. Mas a autoridade foi clara ao dizer que ele invadiu minha casa de forma consciente e deliberada. Ele recebeu uma multa alta, teve de pagar indenização pelos danos à porta que forçou e ainda ficou com uma advertência formal por tentar se apropriar ilegalmente de patrimônio alheio. Mais tarde soube que sua relação com a própria família azedou. Os parentes que vieram com ele se recusaram a defendê-lo, dizendo que ele se meteu onde não deveria. Alguns até testemunharam contra ele, alegando que foram enganados sobre a situação da casa. A mãe dele me procurou semanas depois, chorando, dizendo que nunca soube das manipulações do filho e que jamais teria entrado na minha casa se soubesse da verdade. Eu ouvi tudo em silêncio. Eu senti pena? Senti. Mas não era minha responsabilidade curar aquilo. Dei a ela meu perdão porque minha fé me ensinou que o perdão liberta, mas não abri espaço para que nenhum deles voltasse a ter contato comigo. Quanto a Rogério, ouvi falar que perdeu o emprego. Seus superiores descobriram que ele estava usando o tempo do trabalho para resolver questões pessoais e que ele havia deixado documentos importantes acumularem. A arrogância que antes o sustentava virou ruína. Assim é a justiça de Deus quando chega sem aviso, ele exalta os humildes, mas derruba os soberbos. E eu? Eu precisei me reconstruir por dentro. Reformei a casa aos poucos, pintei paredes, troquei móveis, coloquei cortinas novas. Cada transformação física da casa parecia também uma transformação espiritual em mim. Eu chorava enquanto lixava a madeira antiga, enquanto colocava flores na varanda, enquanto renovava o jardim que Daniela tanto amava. Cada movimento era um ato de cura, um passo rumo ao renascimento que Deus estava me prometendo. Voltei ao trabalho algum tempo depois. Meus alunos me receberam com abraços inesperados, e um deles disse: "Professora, a senhora tá mais forte." Eu sorri. Não porque eu me sentia forte, mas porque Deus tinha me fortalecido.
Mais do que nunca. E então, num fim de tarde tranquilo, abri novamente o envelope que Daniela deixou. Um último item jazia ali, uma pequena joia, um colar que foi da nossa mãe. Com ele, uma frase final, escrita com todo o amor que ela nunca conseguiu dizer em voz alta. A casa sempre foi sua. Mas agora, Cíntia, a vida também pode ser. Segurei o colar nas mãos, senti o peso da memória, da dor, e também do amor restaurado. Caminhei até a varanda, sentei na cadeira de balanço e observei o sol se pondo atrás das árvores, tingindo o céu de laranja e rosa, como se Deus estivesse pintando uma nova página só para mim. Daniela, murmurei, olhando para o céu, eu voltei para casa. E finalmente descobri quem eu sou. Obrigada pelo que deixou. Eu vou honrar tudo. E naquele instante, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não aquela paz silenciosa que esconde rachaduras. Mas uma paz inteira. Plena. A paz de quem sobreviveu, venceu, perdoou, e renasceu. Porque no final, a verdade não apenas libertou a casa. Libertou a mim. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!